Boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo? Olá, boa tarde, professora Mônica, tudo bem? Tudo bem? Sim, Boa boa tarde. tarde. Boa tarde. Eu vou fazer uma breve apresentação. Eu sou a Mônica da Procap, estou coordenando o curso, esse curso nessa oferta. Eu gostaria de convidá-los a estar sempre acessando os nossos ambientes, assim, vendo quais cursos que estão acontecendo, né? Aproveitando essa oportunidade aqui para que vocês estejam sempre acessando lá a nossa página, que a gente está sempre divulgando os nossos cursos. Além disso, eu queria dizer que esse encontro, assim, é uma inovação para a gente, né? Assim, porque antes a gente tinha os encontros presenciais, né? Esse curso era formatado com os encontros presenciais para tirar as dúvidas e tudo. Mas, como teve a pandemia, em 2020, nós transformamos em videoaulas. E os cursistas avaliando e tudo, a gente percebeu a necessidade de ter esse encontro síncrono para estar aqui sanando as dúvidas, para essa aproximação maior, né, entre a gente e tudo. Então, nessa oferta, nós colocamos esse encontro síncrono. Espero que seja bem proveitoso, né, para todos nós. Deixe-me ver aqui. Eu queria falar para vocês também que na semana que vem a gente vai disponibilizar a avaliação do curso e é muito importante que vocês participem justamente para isso, porque toda oferta nós vamos assim, aprimorando, né, a oferta do curso. Então, gostaria que todos participassem. Tenho acompanhado a participação de vocês no curso, estou gostando bastante e a gente tem sempre a intenção de estar aprimorando, né? Aí eu vou passar a palavra para os tutores de vocês. Eu não sei como que vocês vão querer organizar, ou Ironides e Camila, se cada um, que o pessoal Oi. levanta a mão ou manda no chat as perguntas, como vocês preferem. Pelo menos da minha parte, tá tranquilo. Tu pode tanto levantar a mão aqui, né? Ou como para falar, né? Ter a fala, Isso. ou mandar no chat. Eu só peço desculpa um pouquinho se minha transmissão estiver um pouco lenta, porque o meu Teams aqui ele tá muito, muito lento mesmo. A internet tá boa, mas o Teams que tá lento. Ah, tá joia. A gente entende, né? É o Teams, não é a internet, é o Teams mesmo. Então tá bom. Boa Tá. tarde para vocês e um bom encontro Obrigado. para gente. Vamos seguindo. Eu Obrigada. estarei aqui, se vocês precisarem de alguma ajuda, alguma coisa, estou aqui, podem mandar no chat, viu, pessoal? Tá, tranquilo. Oi, pessoal. Como vocês já sabem, eu sou a Camila, né, tutora de vocês aí da turma A. E nesse ano a gente formou duas turmas, que eu sou a da turma A e o Heronides da turma B. E estamos aqui disponíveis para vocês, para a gente poder tirar as dúvidas. É mais uma oportunidade que a gente tem aí de estar aprendendo, né, coisas principalmente sobre o SEI, que sempre é uma demanda muito grande das pessoas, dos servidores, para aprenderem mais sobre o sistema. Então, estamos aqui para isso. Heron, você quer falar um pouco? Só complementando o que a Camila disse, né? No caso, minha apresentação, né? Como já viu, eu sou Ironides, sou tutor junto com a Camila. Eu vi que da minha turma aqui tem o Emerson, acho que o Rodolfo, o Ronaldo, eu lembro, acho que o Anderson, acho, né? Que são da minha turma. Então, assim, a ideia do encontro é que vocês tirem dúvidas, né? Compartilhem dificuldades, alguma coisa, ou sugestões. E caso a gente sobre um pouco de tempo, né? A gente consegue mostrar alguns pontos mais específicos que vocês abordaram, principalmente no fórum, né? Que geralmente onde ocorrem mais discussões, né? Da parte de vocês. Tá? Então, caso algum de vocês já queira fazer alguma pergunta, nós estamos disponíveis aqui. Senão, a gente vai tocando com alguma outra apresentação, algum outro conteúdo que nós percebemos que era algo um pouco mais importante para vocês. De cada vez. Podem abrir a câmera também, o áudio, fiquem à vontade, da forma que vocês acharem melhor. Emerson, você quer falar alguma coisa? Você foi bem participativo no fórum. Denilson também. Pode falar, Denilson. Então, olá, gente, boa tarde, Camila, boa tarde, Heronildo. Você consegue me ouvir? Sim, boa tarde, pode falar. Tá certo.
Não, é que eu tenho uma dúvida bem pontual, não sei se Fica à também vontade. os colegas têm. Eu entrei na UNB esse semestre Uhum. e eu tenho um SEI externo, né, de acessar pelo campo externo. É esse mesmo ou ele vai ser direcionado para o profissional? Porque eu entro pelo e-mail pessoal ainda. Não, na verdade, você entrou agora na UNB, que você me falou? Isso, esse semestre. Não, então, eu acho que você ainda não tem acesso ao SEI funcional, então, Hum, porque esse externo só é, né, só para pessoas que são externas mesmo à UNB. Então, isso. você vai ter acesso ao SEI, que é da própria instituição, né, que aí é onde você vai poder criar processos, tramitar os processos, entender mais sobre as funcionalidades e fazer tudo que tem que fazer lá no SEI. Quer complementar, Aaron? Só uma coisa. Então você está sem acesso ao SEI da UNB, o SEI usuário básico que nós chamamos, para você criar Isso, processo. Tem que Você é de falar. qual setor mesmo? lá do TEF. O Professor TEF. substituto do O TEF. TEF é no IEL? Não, na Faculdade de Educação. Ah, tá. Então, você já conversou com o seu chefe para ele solicitar o seu perfil de acesso? É isso. Ah, não, não, ainda não. Ó, você vai falar com ele. Eu tô com a tela aberta aqui, tá? Depois eu Uhum. posso passar o link para vocês aqui, que é da carta de serviço no SEI. Como você é técnico administrativo, você tem que pedir para o seu Ele é chefe, né? professor, não? É, professor. Ah, Ele é desculpa. Sou professor. professor. Ah, Uhum. tá. Então, no seu caso, é demanda de provimento de docência. Então, tem que pedir para ser prove, que é a lotação de usuários, né? Que é no Isso. Ó, eu vou mandar um link aqui no chat, tá bom? E nesse link aqui tem todo o passo a passo da carta de serviços. Tá, eu não consigo Eronice, acessar o é. chat. Desculpa. Eu não Não, consigo fica à vontade. eu não consigo acessar aqui o chat, talvez. Não, não, faz o seguinte, você é da minha turma ou da Camila? Não, ele é da minha turma. Eu posso mandar para Ah, você tá, depois. tá. Eu vou Pode mandar no ser? chat. Eu vou mandar aqui no chat para ficar salvo, tá, Camila? Tá, sim. Ótimo. Aí eu Obrigado, Camila. mando. Isso, aí Por você manda nada. pra ele. Porque já era para você ter tido, né? Que o Pois acesso, é, sim. ele é para antes da nomeação, você assinar a nomeação, a posse, né? E depois ter o seu C efetivo, usuário básico, né? Tá certo, então. Obrigado, hein? Nada que isso. Que o Anderson levantou a mão, né? Pode falar, Anderson. Oi, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Oi, boa tarde. Estão me escutando bem? Sim? Certo. Eu tenho algumas dúvidas, né, pontuais. Assistindo os vídeos lá em que o Euronides fala da correta classificação, né, para que os processos eles já tenham ali o fim determinado, de acordo com a tabela de temporalidade, né? No caso, os documentos que são de guarda permanente e os documentos que eles têm uma guarda provisória. Uma dúvida que eu tenho é a seguinte, né? Porque com a implantação do SEI, muda toda a sistemática da gestão dos documentos, né? Por exemplo, antigamente, imagino que todos os processos que é de um interessados, vamos dizer, um docente, todos esses processos, eles acabavam que eles iam para o arquivo central, né? E eles ficavam arquivados na pasta funcional, digamos, daquele docente. Como que é feito o controle disso? Porque o que não sei, né? Porque o que eu vejo é que quando o documento, um processo, ele já atingiu todas as finalidades dele, ele é enviado para o DGP, Ascol, Coarc, né? E lá eles simplesmente concluem o processo. Tem algum controle que é feito interno de vocês? É o seguinte, a realidade, o Arquivo Central, quando ele foi criado, nós fizemos o Centro de Documentação, CEDOC. Então, ali no final dos início dos 2000 e tal, a gente meio que pegou a casa um pouco não tão arrumada, não é? Então, assim, hoje existe um certo controle, mas antigamente não necessariamente tudo ia para o dossiê funcional. Hoje tudo vai para o dossiê funcional e realmente fica na Quark, né? Onde você falou. Só que, por exemplo, você tem seu dossiê, aí tem um outro código que é um afastamento, que é uma progressão, eles têm separações distintas, né? Hoje, para ter certeza, teria que ver com o pessoal do DGP, como que eles fazem. Mas, assim, como agora os processos atuais eles são gerados no SEI, eles já são digitalizados, natos digitais, realmente eles vão lá para a Quark e lá eles são meio que concluídos, né? Porque, assim, o SEI ainda não tem o que a gente chama de módulo de gestão de documentos dentro dele, completo.
Então, por enquanto, o pessoal centraliza lá só para que eles possam concluir na Coarc. Esses que já estão no SEI, né? Os anteriores ao SEI, não, eles são em formato papel ainda. Tem alguns do próprio DGP em outros setores e outra parte aqui no DGP Arquivo, né? Tem essas duas realidades, a do papel e a do que foi para o SEI. Você entendeu mais ou menos? É porque eu falo um pouco rápido. E como não tem ainda esse módulo de gestão no SEI, esse módulo de gestão, o que seria? Ele contaria o prazo de guarda dos documentos, tanto na fase corrente como na fase intermediária, aí para ver qual que a gente ia eliminar, qual que a gente ia guardar. Como ainda não tem isso, então o que pode fazer é a questão da conclusão, que aí a conclusão do processo a gente ainda pode resgatar, pode abrir, né, pode tramitar de novo. Então, por enquanto é isso. Aí, assim, a gente fica à mercê de acontecer atualizações no sistema, né, para poder ter esse módulo de gestão e a gente conseguir fazer essas outras fases da gestão de documentos. Deu para entender? Eu entendi, sabe? É porque quando eu assisti os vídeos, veio até uma certa preocupação, né? Eu trabalho no setor de gestão de pessoas, né? É preocupante mesmo. Da Faculdade de Ceilândia. E aí nós recebemos processos que eles são de guarda permanente, né? É processo de estágio probatório docente, de progressão funcional. E muitas vezes eles vêm com erro de classificação. A pessoa coloca lá aquele administração geral, oferecimento, não sei o que. Comum, infelizmente. Aí nós temos o cuidado de estar sempre classificando corretamente, passar para a progressão. Só que isso foi depois de algum tempo. Quando você implantou lá em 2016, foi um pouco caótico para a gente. E aí, para a gente também. Aí nós demoramos um tempo, que nós utilizamos o e-bloco interno, né, para estar controlando ali os processos por assunto. Mas aí bateu a preocupação. Falei, quando implantou o SEI, a gente demorou um tempo até ter uma sistemática de trabalho. Durante algum período aí, alguns processos podem ter ficado perdidos sem que a gente tenha feito o nosso controle interno ali. Mas obrigado pela resposta. Eu acredito que quando a gente tiver esse módulo de gestão, a gente vai ter um grande trabalho, porque com certeza tem muitos processos classificados em classes erradas, que a gente vai ter que rever, principalmente na época que implantou o SEI, né, no início, que a gente não conhecia muito bem o sistema, então as pessoas criavam os processos de forma meio aleatória. Então, quando implantar mesmo, a gente vai ter um grande trabalho aí para poder rever todos esses processos. Aí vai ser uma segunda fase aí, né? A gente vai pensar como a gente vai fazer isso. É porque bateu essa preocupação. Em 2019, antes da pandemia, a gente recebeu a visita da arquivista Nathalie e eu acho que da Fernanda, aqui na unidade. Isso. Aí, nossos colegas aqui. Aí nós trabalhamos todos os processos que a gente tinha de concurso público. Aí era aqueles UNB Docs. Sim. Aí tivemos que classificar tudo para... Foi até recolhido, né, para o arquivo... para o arquivo central. Aí a gente já passou por essa experiência e já fica antenado ali entendo. Tá classificando corretamente. Sim, claro, mas que né? bom a preocupação. Se cada um tiver essa preocupação, o sistema fica bem bacana. Tá certo. Obrigado, gente. Nada, que é isso. Acho que alguém escreveu no chat. Não, ao menos não tem mais ninguém com a mão levantada. Mas alguém... Janaína, pode falar. Ou escrever, tanto faz. Levantou a mão. Oi, Camila. Oi, Heron, tudo bem? Janaína. Tudo bom? Tudo bem. Heron, saudades. Já fui estagiária do Heron há muitos anos, né, Heron? Foi. Gente, é o seguinte, hoje eu estou à frente do arquivo da SA, só que a gente tinha vários setores, fora o arquivo acadêmico mesmo. E tem um documento de pessoal, de assentamento funcional, de técnico, né, administrativo. Essa transferência do físico ocorre, como é na COGED, ocorre por uma listagem de transferência. Eu não tenho o telefone, acho que é o Domingo, né, que é a chefia lá, do DGP. Agora é o Paulo Roberto. O Domingos, ele tá de licença para o doutorado, ele. Entendi. É o Paulo Roberto, Mas essa transferência ocorre da mesma maneira, Heron? Olha,
A priori, sim, mas para dar certeza só ele mesmo te falando. Porque, assim, nós não temos uma relação, como é que eu vou dizer, hierárquica, assim, entre nós e o arquivo do DGP. Não temos um vínculo, né, vamos dizer. Eles devem seguir as mesmas regras, né? Eles são as mesmas, mas a gente não tem esse vínculo com eles, então teria que ter certeza com eles. Porque a minha dúvida era se essa documentação está lá, porque tem muitos documentos que são os originais, entendeu? Se isso está lá no dossiê funcional. Não. Tem que entrar em contato, né? Então, com certeza seria bom ter uma checagem, porque é uma documentação muito séria, teria que ver com ele. Tá certo. Mas você acredita que, pelo que você disse, acho que é transferência mesmo, né? São documentos de guarda longa, eu acho, né? Não sei se são permanentes. Acho que são 100 anos, Então, todo tipo de dossiê. mas é bom conferir com ele, o Paulo é bem tranquilo. Para ver Depois dá uma ligadinha lá. Para ver se eles fazem uma orientação antes, para ver se eles têm espaço, se eles têm um cronograma, alguma coisa assim, é bom ver com eles. Tá bom, gente, obrigada. Ou então ver com a Tânia também, lembra a Tânia, nossa chefe? Ela tá lá. Lembro. Tá, joia. Então, beleza. Até mais. Agora, Lenilde, né? Tá aqui. Isso. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Oi, boa tarde. Minha pergunta, eu já até conversei, troquei umas ideias com a Camila, só que eu continuo na dúvida. Eu sou lá da DGM, trabalho na coordenação do almoxarifados, sou eu que faço a fase interna dos processos de compra dos materiais do almoxarifado central. E desde 2016, da implantação do SEI, a gente começou a fazer os documentos, assim, igual vocês falaram aí, né? Acho que cada um foi fazendo do jeito que foi possível. E os nossos documentos, a gente gera muito PDF, no caso, eu gero muito PDF pelas plataformas do governo. E esses documentos vão para o processo. Não sei porquê, ninguém sabe, inclusive eu tirei essa dúvida essa semana lá na unidade, e eu acho que é porque a gente sentia necessidade de autenticar os documentos, então o que é que a gente fazia? Autenticava os documentos como digitalizados, para poder ter acesso à autenticação, né? E a gente fez isso desde sempre. Com o curso, eu percebi que a gente estava fazendo isso errado, e eu fui até expus, né, para a equipe, expliquei. E aí eu queria saber o que acontece com esses documentos que a gente vem fazendo isso há tanto tempo. Olha, eu vou começar, tá, Camila? Se quiser Pode falar, Heron, pode ficar à vontade. É o seguinte, que hoje a gente não autentica quando o documento ele é nato digital, né? E já teve uma validação anterior. Por exemplo, eu imagino que você deva... Eu não entendo direito, tá? Aí você me corrige. Pegue alguma certificação do SICAF, algum sistema assim, do Vou te dar um exemplo. A gente gera uns relatórios da plataforma do Comprasnet. Eles geram um PDF das cotações de preços que a gente faz. Aí a gente coloca essas cotações no processo e coloca como digitalizado para poder ter acesso à autenticação. A questão é o seguinte, que como você está colocando como digitalizado, em tese era para haver uma via física dele, que foi convertido para o meio digital. Nesse caso, não vai existir, porque ele é nato digital. Então, se um dia houver, eu acho que não vai ter, se um dia houver uma contestação, você vai ter que explicar isso, que foi feito de forma equivocada. Porque hoje não tem a gente não coloca autenticação, por quê? Que nós presumimos, não, é certeza que alguém em algum momento no documento público fez um login, autenticou alguma senha, alguma forma de acesso, como nós temos com o SEI, então meio que ele já foi assinado, teve a validade na origem. Por isso que a gente não precisa autenticar isso, né? Essa que é a principal diferença. Mas, assim, pelo menos ao menos assim, vocês agora não estão fazendo mais, não é? Não, pelo Se um menos dia aí sim, aí eu vou falar, tá, cadê a via física? Porque a via física, ela tem a mesma temporalidade digital. Agora a legislação está avançando um pouco, né? Acho que a gente não abordou isso no curso porque está avançando um pouco. Provavelmente agora, desse ano em diante, já vai ser permitida a eliminação do documento físico, é que ele foi digitalizado, mas isso é de agora. Para trásmente, aí já não tem muito o que fazer. Se um dia alguém contestar, você pode só explicar, olha, na época nós entendemos dessa forma, paciência, não dá para voltar mais, porque uma vez que você autenticou, já tramitou, não tem mais como tirar aquela autenticação. Então tá ok. Tá bom? Obrigada. Tá, mas não fica assustado não, tá? Não vai acontecer nada não. Espero que não. Não vai Obrigada, não. gente. Nada.
Se a Camilinha quiser complementar alguma coisa. Acho que travou ela aí. Deu uma Eu tive que vir para outra máquina aqui, porque o meu computador mesmo, o Teams, não estava funcionando de jeito nenhum. Não estava reconhecendo a câmera. É por isso que eu vim para outra máquina aqui. Alguém falou uma coisa? Rodolfo, Emerson. Eu acho que caiu ali a internet dela. Ela deve estar tentando entrar, né? Não. Até que é porque ela está usando Wi-Fi no notebook dela. Como nós trabalhamos no protocolo, então tem atendimento toda hora. Então a gente tem que separar para não ter muita falta de atenção, né? Sim. Aí a gente organizou. Ela foi para uma sala, eu fiquei em outra, para não. Porque se a gente ficasse perto, eu ia falar do meu lado e eu com fone. E a gente já fez esse teste, não funciona. Dá problema. Pode transmitir. E aí, pessoal, mais alguma dúvida? Querem que eu, Veronides, esclareça alguma coisa? Veronides, não sei se você chegou a pensar, mas assim, tem algum... o cursista está perguntando aqui no chat. Estou sem microfone. Tá. Pode perguntar, Rodolfo, pelo chat que a gente lê. Vou falar para ele aqui. Eu também tinha pensado se, assim, de algumas dúvidas mais recorrentes no fórum, né? E depois, se você no final quiser falar alguma coisinha. Uhum. Ele está escrevendo aqui. Só ver se ele vai colocar mais alguma coisa aqui. Eu já vi aqui a primeira pergunta. Então, o Rodolfo está perguntando o seguinte, é uma pergunta muito importante. Qual o procedimento para verificar os dados de usuários externos e cadastrá-los? Pergunto isso porque alguns amigos trabalham em outros órgãos, pedem documentos pessoais. É o seguinte, como a universidade ela tem uma peculiaridade que ela lida muito, muito com pessoas externas e do mundo todo, por que eu falo do mundo todo? Por exemplo, uma banca de mestrado, doutorado. Às vezes tem um professor dos Estados Unidos, da Índia, da Argentina, isso é muito comum, entendeu? Às vezes falam em outra língua, outro tipo de coisa. Nesse exemplo, né? Para que um usuário externo ele precise assinar algum documento aqui dentro, por exemplo, a defesa de doutorado da pessoa, a qualificação, alguma coisa, tem que ter um cadastro como usuário externo, né? Inclusive no fórum até eu acho que foi Miriam, perguntou sobre isso, eu respondi. Perguntou sobre isso. Então, hoje, o que acontece? Aqui no protocolo, nós não estabelecemos uma regra para a universidade toda. Nós até tentamos, mas nós não tivemos perna para fazer isso. Aqui no protocolo, quando nós liberamos, nós temos um termo que a pessoa assina a própria mão, né? E nós recebemos esse termo por e-mail, ou então fisicamente, junto com um documento de identificação, um passaporte, um RG, uma CNH, e nós fazemos a liberação. Geralmente, o pessoal, em outros setores da UNB, a gente não conseguiu estabelecer esse padrão ainda. A gente não conseguiu. Mas o que a gente recomenda? Tem um termo, nós temos um termo aqui, e nós recebemos também um documento de identificação com foto da pessoa, para que a gente saiba minimamente quem é que está do outro lado, para que uma pessoa, por exemplo, o Rodolfo, o nome dele está Rodolfo Moraes Reis, mas o e-mail dele está lá alguma coisa. Técnico de laboratório, _Gmail. Não tem como fazer esse vínculo. Então, para nossa segurança, a gente pede algum documento pessoal com foto. Ou a pessoa apresenta fisicamente aqui na UNB, né, no guichê, ou ela pode mandar por e-mail. Esse por e-mail foi principalmente no período da pandemia, porque como o pessoal não estava se... como é que eu vou dizer? Estava se locomovendo, então sei que nós fazemos dessa forma, o pessoal da SGP faz dessa forma. Agora, nos institutos e faculdades, principalmente que lidam com pessoas, professores de outros países, pessoas de outros estados, nessa parte a gente não tem controle. Nós temos as orientações, mas não a regra geral ainda. Eu vi aqui que você falou que eu nunca peço nada, não, você tem que pedir, pelo menos documento com foto, que a pessoa apresente, ou pelo menos ela envie, né, para você saber quem está do outro lado, né? Que a partir daquele momento que você libera o acesso, a pessoa está assinando um documento público, né? Então, assim, eu nunca fiquei sabendo, eu aqui como arquivista, coordenador de protocolo, nunca chegou a mim uma questão de fraude, alguém assinar para um outro, mas é um risco, né?
que a gente tem que estar sempre alerta nisso. Conseguiram entender, mais ou menos? Eu vou até mandar aqui no chat aqui a cartilha de usuário externo. Nós temos, peraí. Aí eu vou mandar aqui, tem o passo a passo do perfil gerente de assinatura externa, né? E tem a cartilha de como funciona esse perfil. Aí essas orientações que eu falei tem todas elas. Camila tá tentando falar, tá saindo sua voz, não. Oi, eu? Não. Tá me escutando? Sim. Não é porque eu caí, agora eu consegui voltar. Ah, Minha beleza. internet caiu aqui. Anderson quer falar. Consegui entrar. Boa tarde a todos. Boa tarde. Pode falar, Renato. Quer falar, Renato? Pode falar. Não, consegui entrar finalmente. Desculpa aí meu atraso. Não, tudo bem. Seja bem-vindo. Obrigado. Tá, então eu vou tirar uma pequena dúvida aqui que eu tenho. Quanto à questão das autenticações, né? O que eu entendo, assim, por exemplo, aqui no setor nós fazemos contratação de professor substituto, né? Isso. Nós utilizamos aqui a cópia autenticada administrativamente, por exemplo, quando a pessoa vem apresentar os documentos, né? Ele encaminha para a gente os documentos digitalizados, ele vem e apresenta os originais. Eu faço a conferência desses documentos e eu autentico como administrativamente, dando fé como servidor público. Eu queria saber, é esse realmente o procedimento? Isso, e você faz essa autenticação e devolve o original, né? Isso, eu restituo o original para o interessado. O mais importante é principalmente você devolver, né? Porque hoje nós temos uma regra desde 2019 que permite, né? Aqui no protocolo mesmo, nós recebemos aqui uma demanda, digitalizamos o documento, abrimos o processo, a pessoa espera um pouquinho e já devolve, né? O mais importante é não precisar reter o físico, né? Até porque, assim, até hoje eu sei, nunca houve um caso, assim, de um documento perdido, alguma coisa que sumiu. Então, assim, ele tem se demonstrado um sistema muito seguro. Uma vez que você digitalizou e inseriu nele, não vai perder, entendeu? Então, está correto. Certo. Mas e qual a diferença, por exemplo, da questão do documento original? Desculpa, eu não entendi. Cortou, não entendi. Qual a diferença? Quando que eu utilizo, no caso, o documento original? Naquela opção? Não sei. O documento original você coloca ali, principalmente quando você for reter o documento. Se você for reter o documento, você pode deixar. Eu vou mandar no chat, tem uma instrução, eu não sei se é a instrução, se é ato, que ele descreve bem direitinho o que eles colocaram, mas eu vou mandar no chat, tá? Porque geralmente aquilo ali você coloca quando o documento está com você, mas, por exemplo, você colocou ali uma CNH, a gente não retém a CNH da pessoa, a gente devolve para a pessoa. Então, aquele documento original ele não está da nossa posse, né? Não, agora... Não tem problema. Agora eu compreendi bem, é porque a gente ficava nessa dúvida, porque os demais é mais tranquilo, né? Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou postar no fórum de dúvidas. Eu vou procurar ela aqui, porque não tem o nome, eu não lembro o nome dela direito, mas eu tenho ela no material e eu vou postar no fórum de dúvidas do curso, tá bom? Tá legal, obrigado. Eu vou até anotar aqui para não esquecer. Mais alguém? Então, o documento original só no caso se ficar retido. Isso, por exemplo, aqui no protocolo, né? No início, o que ocorria? Principalmente no início de implementação do SEI. Os processos, né, estavam físicos. Por exemplo, tinha um processo de progressão. Aí, no momento de implementação do SEI, nós digitalizamos e colocamos ele no SEI. Então, ele ficou arquivado aqui. Então, naquele momento é o documento original, porque ele está com a nossa posse, né? Tem essa diferença. Mais alguém?
É a Lenilde de novo. Isso, Eu pode. queria só confirmar uma coisa aqui. Sim. Eu lendo a unidade 3, tem escrito lá que atividade de controle de um documento. Isso se refere à parte somente de classificação, organização e a elaboração? Você tá falando no material, na apostila? Na unidade 3, né? Específica. Na parte que fala lá sobre a atividade de controle de um documento. Isso é especificamente com relação à classificação, organização, é isso que se chama atividade de controle? Quando eu vou classificar, quando eu vou organizar, quando eu vou elaborar um instrumento, é isso? Querendo ou não, são atividades de controle, sim, porque... Travou. Isso. Travou? Pode. Tá me escutando? Agora sim, pode repetir. Quando a gente, né, classifica o documento, faz a ordenação dos documentos, para poder dar acesso, né, para poder esses documentos ficarem acessíveis a quem queira consultar de controle. Lenilde. Sim. Eu acho que eu encontrei aqui. Você viu nos objetivos, né? É que nos objetivos está assim, né? Possibilitar ao aluno conhecimento de técnicas de classificação e ordenação, que irão proporcionar o controle e a rápida recuperação da informação. É como a Camila disse, né? O que ocorre? Principalmente no SEI, né? Hoje, que a produção é quase toda lá. Com a questão do tipo de processo adequado, tipo de documento, interessado, especificações, esse controle, ele facilita depois a recuperação, né? É que controle é um pouco mais abrangente, que nós colocamos aqui, né? Classificação e ordenação é mais objetivo, controle é um pouco mais abrangente mesmo. Mas é nesse sentido, de produzir o documento, o processo da forma adequada para que você tenha o controle dele para propiciar a recuperação dele, né? No futuro. Por isso a gente sempre fica batendo muito na tecla do tipo de processo interessado, especificações, né? É porque muitas vezes a pessoa coloca o tipo de processo, nem está adequado, aí já pula lá para baixo para o acesso público, né? Que são as obrigatórias, aí esquece. Interessado, especificação. Aí não coloca no bloco, nem um acompanhamento, aí depois fica difícil também recuperar, né? Porque quanto mais você preenche os metadados, né, que é a especificação, então mais fácil fica de depois pesquisar esse documento, de resgatar se precisar no futuro. Por isso que a gente, como o Heron falou, a gente fica batendo na tecla. Eu uso bastante o acompanhamento especial, né? Porque eu não entendia muito bem como funcionava o bloco interno. Mas no meu caso, o acompanhamento especial é suficiente. Ótimo. A diferença básica entre o acompanhamento especial e o bloco interno, eu acho que no futuro, posso dar certeza, eu acho que eles vão até virar a mesma coisa. A diferença é que o bloco interno, você consegue colocar vários processos de uma vez no mesmo bloco. E o acompanhamento especial é um processo por vez. E tem um espaço de pesquisar, né? Basicamente é essa a diferença. Mas pelo próprio Google você também consegue pesquisar no acompanhamento especial. Então, eu acho que realmente, como o Heron falou, no futuro deve fundir aí essas duas funções. Uma outra perguntinha. Quando, por exemplo, no meu caso lá, o que eu considero que o processo foi concluído? Quando termina o processo de compra, tem a assinatura da ata, e esse material já fica disponível para a gente pedir, nesse caso, eu tenho essa dúvida, eu devo concluir o processo ou eu tenho que deixar ele aberto? Enquanto estiver valendo aquele, por exemplo, as nossas compras, elas são para 12 meses. Ou seja, eu só posso concluir quando terminar os 12 meses? Não, depende. Assim, cada atividade é de uma forma. Por exemplo, o que você considera uma compra de sucesso é quando o produto chega. Sim, quando chega. Depois que ele chega, você tem que fazer o quê? Distribuir ele, não é? Distribuir. E depois Mas é aquela história, é porque a gente passa, a gente faz pedido de acordo com a demanda. Então, pode ser que a gente faça de um material 3 vezes no ano pedido, entendeu? Sim, sim. Então, Mas é aquela coisa também, né? Porque o processo, depois de concluído, ele pode ser aberto
caso você não queira deixar ele lá na sua caixa, você pode concluir ele, mas ele pode ser reaberto para poder depois você inserir algum outro documento, ou então até mesmo tramitar. Agora ficou Então, melhor para mim com a sua explicação. Não tem problema. O que eu acho melhor, no nosso caso lá, se fechar, se concluir, a gente não vai visualizar mais o processo, né? Então, no nosso caso, é melhor fechar no final, realmente, dos 12 meses. Dos 12, Até porque, por exemplo... Porque ele ainda, assim, querendo não está em trâmite ainda, né? Porque ainda não cessou, não terminou a compra, então ele ainda está em trâmite. Então, é melhor deixar lá mesmo, fazer como vocês colocam em acompanhamento, né? Isso. Deixar ele em acompanhamento e depois que terminar a compra, conclui. Aí se tiver uma auditoria, uma prestação de contas, que eu imagino que exista bastante, aí abre. Exato. Tranquilo. Obrigada. Tá bom? Por nada. Mais alguém? O Rodolfo perguntou algumas coisas. Janaína, Anderson, Renato, Lenilde. Acho que o Denise perguntou também. Acho que quase todo mundo participou de alguma forma. Isso. Catiúcia entrou agora. Se tiver alguma dúvida, pode falar. Renato também. Miriam. Eu tenho outra dúvida. Pode falar. Fala, pode. No vídeo do Euronides, ele fala que na parte do retorno programado, ele diz que esse retorno programado ele só é necessário quando o processo precisa retornar só para a unidade de origem, só isso. Isso. No entanto, que no retorno programado, por exemplo, eu gerei um processo aqui no protocolo, eu mandei para você e outros setores, né? Ou só para você. Você não consegue tramitar ele para outro setor que não seja de origem. Por isso que ele tem esse nome, retorno programado. E também as pessoas têm muita dúvida. Por exemplo, eu coloco um retorno programado para vocês de 30 dias. Se passar os 30 dias, ele não vai voltar automaticamente. Ele só vai te lembrar que você tem que devolver para mim, né? Ou seja, ele só deixa voltar para a origem, ele não deixa você mandar para outro setor. Então tem que tomar muito cuidado com ele, porque às vezes você abre um processo, né? Aí manda para um setor e aquele setor tem que mandar para outra unidade. Ele não vai conseguir, vai ter que mandar de volta para você, né? Ficou claro. E eu já reparei que vocês já mandaram recentemente, não sei se foi a DGM, foi a ata de registro de alguma coisa que você, não sei se foi a DGM ou foi o DAF, mandou para todos os setores, né? Perguntando a demanda, né, de algum produto, aí estava inclusive... O DAF, ele, a DCO, pode ter sido. Aí estava até com retorno programado, então a gente só consegue ou concluir ou voltar, né? Na verdade, a gente nem conclui, ele não deixou nem concluir, só voltar para a unidade de origem. Foi até um teste que eu fiz que, mesmo durante todos esses anos, eu não tinha reparado ainda, que ele não deixa concluir, se tiver com retorno programado, né? Na unidade. Saber disso. Eu, depois de muitos anos, eu também descobri, porque era um teste que eu nunca tinha feito. Porque, quer dizer, eu recebi um processo de retorno programado para cá, aí eu tento concluir. Ele, não, eu tenho que voltar para a unidade de origem. Obrigada. Nada. Eu acho que Luciano entrou agora. Assim. Miriam também. Tem alguma dúvida? Miriam eu vi que participou bastante do fórum. Né? Pessoal, deixa eu abordar aqui a Miriam. A Miriam, que é da minha turma, que ela está aqui. Miriam, eu vou compartilhar uma dúvida sua do fórum, tudo bem? Todo mundo já viu mesmo? Então, tudo bem. Tá, não é porque foi interessante, ó. No fórum, a Miriam, da minha turma, ela fez algumas perguntas. Uma das perguntas foi a seguinte, após a assinatura do documento, o usuário externo, né?
consegue visualizar o documento assinado e imprimir sempre que ele quiser, ou ele perde até mesmo o acesso à visualização do documento logo após assinar? Ou seja, eu estou aqui no meu setor, né? Eu vou disponibilizar um documento para a pessoa externa, né, assinar. No momento que a gente disponibiliza o documento, depois se vocês perceberem, quem tem um perfil de rede de assinatura externa, né, lá ele dá uns dias. Eu posso colocar 30 dias, ele dá um prazo, né? Então, enquanto esse prazo estiver correndo, o usuário externo consegue assinar o documento e imprimir. Aí, se eu for lá e cancelar a autorização, aí pronto, o usuário externo não tem mais acesso, que é inclusive o ideal, né? Então, é o seguinte, você tem um documento, disponibilizou para o usuário externo, ele assinou, não precisa ter mais nenhuma ação, já tira o acesso, não precisa, né? Eu faria dessa forma, né? Acho que faria mais, até para o usuário externo, ele não vê um número grande de documentos lá, dependendo do caso, para ele ter que assinar. Assinou, já cancela o acesso, né? Já cumpriu a função, né, de assinar o documento. Então, assim, eu faria isso, né? Não é obrigatoriedade, mas o SEI permite que a pessoa cancele o acesso. Tá bom? Entendi, professor. Obrigada. Obrigado a você pela dúvida. Dicas de boas práticas na Aeronides. Não, essa pergunta, ela parece ser bem pontual, mas ela é muito importante. Por isso que eu lembrei dessa pergunta dela. Que outra pessoa, acho que ninguém tinha perguntado ainda. Legal. E é bom que não sobrecarrega também o sistema, né? Deixando vários usuários externos ali. Isso. É que nem uma boa prática, né? Que é comum, às vezes até eu tento me policiar aqui, que é a questão do... Ninguém perguntou aqui no fórum, né? Mas que a gente aborda aqui no início era um tema mais chato, assim, porque é um passo a passo um pouco maior, que é a questão do bloco de assinatura, né? Quando nós disponibilizamos os documentos para uma pessoa de outro setor no UNB assinar, né? Então, depois vocês reparem na caixinha de vocês, em cada setor, as assinaturas, né? O bloco de assinatura. Porque a gente cria um bloco de assinatura momentâneo, a pessoa assinou, a gente encerra. E às vezes a gente não conclui esses blocos, então eles vão acumulando lá. Então é sempre bom dar uma olhada nisso, né? Eu mesmo, de vez em quando, eu tenho que olhar que tem uns lá que tem um tempão. Uma pessoa de outro setor colocou para mim assinar, disponibilizou, ou eu disponibilizei e ficou lá parado. Então é bom sempre dar uma checada. Pode falar, Lenilde. Foi bom ele falar no bloco de assinaturas aí que eu tenho uma dúvida. Lá, a gente faz, como é uma quantidade grande de documentos que a gente coloca no processo, tem o nosso termo de referência, é um documento que ele não pode ser assinado de imediato. Ele só pode ser assinado depois que é avaliado lá dentro da DCO para ver se está legalmente correto, se está faltando alguma coisa. E eu não sei se o motivo é esse, tá? Que não é só a questão da assinatura, mas eu acho que a gente precisa colocar esse TR no bloco de assinaturas, porque é a forma que a gente tem dele tramitar e depois a gente conseguir editar e modificar alguma coisa para depois assinar, é isso? Também pode ser. Só que aí tem que tomar cuidado o seguinte, por exemplo, se você disponibiliza o documento, ele é minuto, ele não está assinado ainda, sei lá, para 2, 3 setores, vocês têm que ter como é que pode dizer? Um acerto grande, um acerto muito bom para que uma pessoa não edite uma parte que não era para ser editada, né? Porque depois como é que você vai controlar se a pessoa alterou o documento, né? Pois é, Tem que ter um acerto nesse sentido. Mas assim, a gente não teria uma outra forma? Olha, assim, até por exemplo, aqui no Arquivo Central, geralmente a gente coloca alguma coisa no bloco de assinaturas quando nós temos certeza de que está finalizado o documento. Geralmente a gente coloca aqui pelo Microsoft Word, que tal, que é edição online, que várias pessoas mexem, né? Mas isso assim, não estou dizendo que isso é o certo, é a forma como a gente faz e funciona. Porque o bloco de assinaturas é muito importante, mas tem esse risco, entendeu? De outra pessoa talvez editar e voltar para você pensa, tá, e aí, como é que eu sei que mexo naquela parte, né? Então tem que ter um acerto anterior ao bloco, né? Eu acho que a gente não tem outra opção, não, porque no caso, se tramitar sem colocar no bloco de assinaturas e precisar fazer alguma inserção ou então corrigir alguma coisa, aí a gente teria que colocar novamente o TR dentro do processo e fica muito poluído, Entendi. Mas é só vocês que mexem no termo de referência ou é outro setor também? Só nós.
Só eu, exatamente. Mas então por que você coloca no bloco de assinaturas, então? Porque eu preciso tramitar isso lá para setores dentro da diretoria de compras, para eles avaliarem se está Para eles tudo bem. visualizarem, né? Isso, eles precisam analisar o documento. Ah, entendi. Mas eles Entendeu? fazem alguma diferença no documento sem você saber? A autorização? Não, que eu saiba, Acho que não, pelo né? bloco de reunião dá, não, Heron? Bem, por isso eu te pergunto, tem que tomar cuidado para não ter interferência devida, entendeu? Claro, assim, Eu não tenho existe esse erro, ninguém receio, vai. mas é aquela história, assim, eu não tenho conhecimento de outra ferramenta que proporcione isso. Dentro do SEI, não. O SEI ele tem essa. Pelo bloco de reunião não dá? Pelo blockchain, a pessoa pode ver também, não tem problema. E não vai ter o risco de editar nada, entendeu? De editar? Eu acho que é porque é uma função que a gente quase não usa. Eu vou dar uma olhadinha no Mas eu acho que é interessante dar uma olhada até no guia do SEI manual. sobre o bloco de reunião. É porque isso é um pouco preocupante para mim, entendeu? Isso, se eu não me engano, por lá, eu acho que tem a possibilidade de outras pessoas verem, mas elas não conseguem editar. Não, Mas mas eu não não, vou dar certeza, tá? Porque, como eu te falei, tem tempo que a gente não mexe nessa parte, que a gente quase não utiliza essa função. É muito mais o bloco de assinatura, os blocos internos. Mas, se eu não me engano, eu acho que tem como. Eu posso até averiguar depois para você, e aí eu falo depois contigo no chat, tá bom? Tá bom, obrigada. Do aprender mesmo. Obrigado a Tá você. legal, obrigada. Nada. Mônica, tem uma dúvida, Mônica? Aproveitando a deixa, né? Vocês falaram sobre o bloco de assinatura, é que lá na Procap a gente reutiliza os blocos. Tem problema também. É o critério de vocês. Porque você falou que o indicado seria fechar. Mas é porque assim, na nossa realidade aqui do Arquivo Central, nós não temos uma rotina tão grande de usar bloco. Nós temos, hoje tem um grupo de trabalho, que tem pessoas de várias coordenações assinam, né? Então, mais de vocês, se é uma rotina, não tem problema não também. É só renomear. Porque, por exemplo, aí tem que tomar cuidado, como é que eu faço? Por exemplo, eu quero que fulano de tal coordenação assine o documento tal, entendeu? Eu coloco assim, uma descrição às vezes não tão formal. Mas, como vocês estão à rotina, não tem problema. Vai aproveitar, não. Por exemplo, a gente tem um bloco de assinatura, que eu disponibilizei o termo de compromisso de vocês. Isso. Aí, beleza, vocês assinaram, tirei o termo de vocês, beleza. No final, vocês terem outros documentos para assinar, um relatório do tutor, não sei o quê. Então, eu utilizo aquele mesmo bloco. Tem problema. Coloco... a gente faz assim, a gente... Às vezes eu dei como é que fala, uma boa prática, assim, de um exemplo meu, talvez. Não, mas... Vocês, que eu imagino que seja, se não diário, semanal, porque vocês têm um fluxo muito bem definido, né? De cursos, né? Então, no caso de vocês, tudo bem, tranquilo, eu entendo. Até porque senão ficar abrindo e encerrando cada vez, nossa... Pode ser. Claro, você edita o título, né, também, né? Sim, edita o título, a unidade para que direciona e tudo também. Então, perfeito, tá ótimo. Uma outra boa prática para quem utiliza bastante, então. Beleza. Obrigada. Obrigado a você. A Lenilde está com a mão levantada. É isso que eu ia perguntar. Você quer perguntar de novo, Lenilde? Eu que esqueci, peraí, deixa eu... Tudo bem. Mas são perguntas boas, passou rapidinho o tempo. Verdade. Acaba que algumas coisas que eu iria mostrar foram perguntas que vocês fizeram. Questão de autenticação, questão de assinatura externa, questão de blocos, que vocês colocaram bastante no fórum, né? Blocos, marcadores, atribuição. Assinatura externa, bloco de assinatura ninguém falou, mas a gente abordou aqui. Tipo de processo, que bate muito na tecla, acho que até o Anderson deu um bom exemplo lá de correção, então deu para pegar alguns temas importantes. Já tinha conversado. Os que a gente mais utiliza aí no sistema, né? Pode falar, Anderson.
Tá, aproveitando que ninguém quis perguntar, não é uma coisa simples. É que tem a opção de sobrestamento de processo, né? E durante um período a gente utilizava, por exemplo, para processos de estágio probatório de docente, né? Digamos, a pessoa apresenta um plano de trabalho, ele só vai apresentar o relatório depois de 16 meses. E a gente sobrestava esses processos, mas acabava que, como eles não ficavam ali na nossa caixa, às vezes passava do prazo da gente reabrir, né, e tirar o sobrestamento. E aí a gente preferiu, ao invés de sobrestar, nós utilizamos os marcadores, né, que aí a gente determina uma cor específica ali para aqueles processos e utiliza as anotações, porque coloca lá um recado. O docente deve apresentar o relatório no mês tal. Não tem nenhum problema, né, deixar ele aberto ali, desde que a gente tenha o controle, né, mantendo a atribuição, os marcadores. Se você recuperar no período correto, tudo bem. Eu também acho que não tem problema. Aqui no Arquivo Central, nós estamos utilizando o sobrestamento. Claro, nós temos um setor menor, somos 30 servidores, bem menor que na FCE. Por essa progressão agora, né, a cada 18 meses, né? Porque nós fazemos o planejamento das atividades e depois o relatório intermediário que a gente deixa sobrestrado o processo, né? Mas a gente já tem em mente que tem que estar sempre olhando. Mas se não for poluir tanto a sua área de controle de processos, não tem problema não. Deixa marcadores, atribuição, anotação. Não tem nada que impeça não, entendeu? Agora tem essa novidade dos processos de progressão que também fica pelo nosso setor, né? E nós vamos trabalhar aí com média de uns 55 a 60 processos desse. E aí, se a gente for trabalhar com sobrestamento, aí a gente vai ter que controlar com planilha. E eu vejo que a gente, tendo organização, consegue controlar ali na própria SEI, né? Aqui na coordenação de protocolo, nós somos 8. Então, aqui eu consigo controlar, tranquilo, o sobrestamento. Só tenho que lembrar de entrar lá, porque ele não vai avisar você, né? E o relatório tem dessa questão da progressão. E meio que essa está obrigando a gente a utilizar um pouco. Mas depende de cada caso, né? O de vocês, como é um setor muito maior, acho que você colocar mais meios, né, de chamar a atenção como marcador, atribuição, eu acho que é válido sim, para não passar o prazo. Essa dúvida a gente vai conversar no setor para ver. Obrigado. Nada. Mais alguém, pessoal? Mas se ninguém tiver mais uma dúvida, a gente está quase caminhando para o final. Já está dando quase 1 hora, né, de encontro, né? Era mais ou menos o que a gente planejava. Isso mesmo. E algo bem, assim, informal, né? Pra gente só bater um papo mesmo. Isso. E claro que se tiverem mais dúvidas, podem postar lá no fórum, né? Que a gente sempre está disponível. Ainda tem essa semana e a próxima de curso. Então, estamos aí sempre disponíveis para vocês. Aí lá no fórum eu vou postar a norma, porque eu tenho que procurar ela aqui, o número dela aqui, sobre a questão das autenticações, tá? Aí eu posto lá na turma também. Eu compartilho com a Camila aí. E Lenilde, eu vou pesquisar sobre o bloco de reunião e eu passo para vocês também. Eu posso colocar lá no fórum para ficar para todo mundo. Tá bem? Obrigada. Por nada. Então, pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Podemos encerrar? Por enquanto, por mim, tá tudo bem. Por enquanto, né? Mas as que surgirem, vocês vão postando lá no fórum. Eu agradeço a participação de todos. Fiquei feliz aqui por ter essa adesão, tudo, ainda mais por conta do horário. Os que não puderam participar vão assistir depois. E obrigada, Eronides, obrigada, Camila, pelo comprometimento de vocês cada vez mais. E obrigada, é isso, gente. Eu agradeço também. Obrigada, Mônica. Obrigada, pessoal que participou. Foi muito legal. Acho que deu aí para a gente tirar muitas dúvidas, né? Apesar de ter sido em 1 hora, mas eu acho que deu para a gente discutir vários assuntos legais e importantes.
E qualquer coisa a gente está disponível aí para vocês. Ok, obrigada. Então, tá bom. A gente vai se falando pelo fórum, se quiserem mandar e-mail, Teams, pelo chat. Renato, você queria falar? Acho que... Obrigado, professora Camila. Obrigado, professor. Eu fiz o trabalho, tem uma barulheira danada. Quase não consegui participar da reunião, mas eu gostei do curso. As orientações de vocês são muito boas. Ai, que bom. Obrigada. Camila, eu fico pensando no trabalho que você tem para responder ali. Mas parabéns, viu? Obrigada. Mas olha, eu digo para você que até tá tranquilo, porque a gente já teve turmas maiores, viu? Assim, de quase 40. Aí você imagina. Respondeu um por um, realmente. Sim, não, mas... É porque você digitar, né, é diferente de você ter falar, né? Igual aqui, tem muita coisa que eu não coloquei lá no fórum, porque até você conseguir digitar isso tudo, né? Às vezes fica mais fácil você falar mesmo. Falar do que digitar, é verdade. Então, lhe e dou às meus vezes parabéns. a gente até se expressa. Obrigada. Muito obrigada. Então é isso, pessoal. A gente vai se falando aí. Tchau, tchau. Para quem não estava no início, não se esqueçam de fazer a avaliação, hein, na semana que vem, que a gente vai disponibilizar do curso, tá? É muito importante que todos participem. Vou lembrar vocês também no fórum. Legal. Tchau, tchau, Até mais. pessoal. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada, Até viu? mais. Tchau, pessoal. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde.